Ora boas, eu neste momento quero falar acerca de existencialismo e espiritualismo. O existencialismo começou mais ou menos no século XIX e foi até o século XX, continua no século XXI, mas de formas diferentes, mas começou essencialmente, apesar de já ter havido um pensamento assim, mais ou menos existencialista, não tão sistemático ou materializado, ou evidente como na filosofia de Sócrates, mas começou essencialmente, acredita-se que o pai do existencialismo, relativo ao século XIX, foi Kierkegaard. O existencialismo consiste em pensar a existencialidade humana, a liberdade humana, a necessidade, por exemplo, do ser humano se realizar individualmente. Há uma valorização da liberdade. E há uma necessidade de se pensar a responsabilidade, por exemplo. Claro que agora estou a falar em vários pensamentos, não estou a falar só em Kierkegaard. Kierkegaard teve um pensamento muito particular, onde pensou a questão da estética, da ética e da teologia de forma muito singular. As suas várias fases. Os grandes filósofos existencialistas, por exemplo, o existencialismo desenvolveu-se muito no pós-guerra, onde se pensou um existencialismo num sentido muito político, o sentido da liberdade, em que o ser humano tem de usar, onde há uma valorização enorme da liberdade e da responsabilidade. E o ser humano é que tem de dar sentido à sua própria vida. Com o existencialismo também se desenvolveu um certo absurdismo, com um certo absurdismo se desenvolveu um certo existencialismo, por exemplo. Depende das perspectivas, podemos falar em Kierkegaard, em Sartre, Simone de Beauvoir, Heidegger, Albert Camus, espero não estar a falhar nenhum, entre outros, por exemplo. E eu acredito, claro que há um certo absurdismo, há um certo sem sentido. Com o absurdismo a pessoa pensa em dar sentido à própria vida, à própria existência, por isso é que a existência precede a essência, por exemplo. Com o existencialismo uma pessoa pretende dar sentido à própria vida, ou pretende questionar o sentido da própria vida, da existência humana, da liberdade humana, da responsabilidade humana, até em termos políticos, principalmente no pós-guerra, porque até então a filosofia, em termos de sistemáticos, era muito abstrata. Não pensava a questão humana, a dimensão humana, a dimensão emocional, a angústia, o tédio, o sofrimento, a ansiedade. E com o existencialismo começou-se a colocar isso fortemente em causa. Essa dimensão humana, essa dimensão emocional. Só que falta construção. O existencialismo desconstrói, analisa, evidencia problemáticas, mas no meu ver, no meu entendimento, falha com uma enorme construção, com a construção de uma harmonia. E para mim, só o espiritualismo, mas é um espiritualismo baseado na ciência, um espiritualismo baseado numa filosofia da ciência, um espiritualismo mais epistemológico, só o espiritualismo pode resolver as lacunas do existencialismo. O existencialismo foi e é muito importante. Foi para a época e é muito importante agora, para se levantar aquelas dúvidas existenciais, para se questionar a liberdade humana, a individualidade da humanidade ou de cada ser humano, a sua dimensão emocional, a sua necessidade de se realizar individualmente, intrinsecamente, por exemplo. Mas falta algo. O existencialismo foi muito bom até então, mas depois do existencialismo precisa haver um espiritualismo, precisa-se construir uma nova consciência humana. Mas exatamente dentro de bases ou dentro de raízes não mais mitológicas, não mais meramente supersticiosas, mas baseadas numa filosofia da ciência, numa ciência e numa epistemologia, numa ciência multidimensional, por exemplo. Porque as pessoas continuam sem respostas. O existencialismo levantou uma data de questões, sublinhou uma data de pontos que não estavam nada bem dentro da sociedade e dentro dos indivíduos e de cada indivíduo que vive em sociedade, por exemplo, levantando também questões políticas, porque aquilo que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial foi deprimente. O existencialismo foi muito importante para se colocar em causa e para se identificar determinadas problemáticas graves,
Mas falta um espiritualismo fundado no amor. Fundado no amor nos seus derivados e consequentes, no âmbito emocional e consciencial. Portanto, para mim, depois do existencialismo precisa de haver um espiritualismo. Por isso é que eu falo que a filosofia espiritual é a nova filosofia. Portanto, nós tivemos, definindo as várias épocas filosóficas, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea, filosofia espiritualista, filosofia espiritual, no meu entender. Mas, como eu já disse, uma filosofia da nova era. Uma filosofia holística, não mais baseada em superstições ou meras mitologias, mas dentro de um enquadramento científico, com orientações da física quântica, por exemplo. Com uma nova perspectiva daquilo que se pode chamar de energia no seu sentido mais lato, compreendendo uma supramatéria. É uma nova filosofia, não é uma filosofia espiritual no sentido de voltar para o passado. Quando eu digo voltar para o passado é de se focar nas religiões. Para mim as religiões são coisas do passado. Não quer dizer que sejam por si só más. Mas há coisas que ficaram paradas no tempo. E há coisas que avançaram. E há novas coisas. E é esta nova filosofia, esta nova espiritualidade, baseada no amor, atenção, no respeito diante da diferença identitária, uma espiritualidade que abra a consciência das pessoas a novas dimensões, que precisa de colmatar. Esta nova espiritualidade vem colmatar as lacunas do existencialismo, que tiveram muitas vantagens para a sua época, o século XIX, o século XX, mas que já não satisfazem as novas vontades, as novas exigências. Uma pessoa identificou a angústia, uma pessoa valorizou ontologicamente as emoções, de uma maneira ou de outra, com o existencialismo. Uma pessoa identificou aquelas grandes problemáticas humanas, há um sentimentalismo. Isto não foi só com o romantismo. Mas está na altura de resolver isso. Porque há muita gente a sofrer com o existencialismo, porque depois afinal é tudo absurdo. Apesar de uma pessoa com o existencialismo já perceber que cada um é responsável por dar sentido à sua própria vida. E aparece o espiritualismo para dar um novo sentido à vida. Não basta uma pessoa perceber, precisa dar sentido às coisas. É preciso encontrar um bom sentido para as coisas. O sentido é que uma pessoa seja feliz. E isso é o que o espiritualismo traz. E só isso, só o espiritualismo é que pode trazer isso, no meu entender. No sentido da felicidade humana. Como a consciência da mortalidade da alma humana. Ou da alma de cada ser. Porque ninguém consegue ser feliz, verdadeiramente feliz e pleno, limitando a própria alma. Condicionando-se a uma mortalidade. Condicionando-se a uma finitude. Porque no existencialismo também se pensa fortemente a finitude. Mas se calhar a finitude não seja assim tão verdadeira, não corresponde assim tanto com a realidade. E é o espiritualismo que vai trazer novas respostas. Além de trazer novas questões. Portanto, eu acho fundamental começar-se a dar dignidade ontológica ao espiritualismo. À espiritualidade. No sentido mais lato. À filosofia espiritual. Em vez de se denegrir, em vez de se ridicularizar. Porque só ela é que pode trazer novas respostas para aquilo que o existencialismo não conseguiu dar. Os filósofos existencialistas tiveram uma grande importância e ainda têm uma grande importância para o pensamento humano, para a sociedade. Mas nós precisamos de mais. Mas o ser humano precisa de ser feliz. E para isso, espiritualismo. Espiritualidade, uma espiritualidade nova, fresca, que abra a consciência, que una as pessoas, que incentiva a cooperação em vez da competição, que incentiva o não julgamento, uma espiritualidade relativista, onde se respeita as diferenças ético-morais, as diferenças espirituais, por exemplo, as diferenças políticas, que incentiva a felicidade, basicamente.
e que promova a felicidade. A questão da filosofia da autoajuda é fundamental para a questão da filosofia espiritual, ou do espiritualismo. Porque as pessoas entraram, as pessoas identificaram a depressão que já existia com o existencialismo, as pessoas valorizaram a depressão, valorizaram a liberdade em termos de dar sentido à própria existência, por exemplo, e da responsabilidade à própria existência, para não, por exemplo, para não se voltar a cometer as atrocidades que se cometeram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Primeira, ou seja o que for. Mas é preciso mais. Porque o existencialismo não resolve o problema da depressão relativamente à própria existência. Não resolve aquelas grandes dúvidas existenciais. Será que a alma existe? Será que Deus existe? Será que o reencarnacionismo existe? Será que a supramatéria existe? E para isto é que a filosofia espiritual precisa trazer bases científicas. Precisa afirmar com bases científicas, com bases epistemológicas. É episteme. Conhecimento fundamentado. E não apenas a doxa, a mera opinião, por exemplo. Acho que é importante refletirmos profundamente acerca disto. Porque já não queremos mais existencialistas frustrados. Nós queremos pessoas felizes. E para isto, filosofia da autoajuda. E para isto, filosofia espiritual. E para isto, estudar estes novos assuntos. Estas novas orientações, estas novas determinações filosóficas. Deixo isto para refletirmos filosoficamente. Acho que por agora está tudo. Certamente me esqueci de alguma coisa. Tenho de definir o existencialismo. Certamente me esqueci de alguma coisa, mas faz parte da vida. O importante é largar as sementes genéricas. Falar do essencial. Portanto, cumprimentos filosóficos.